bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, bom dia, mais um dia aqui na presença do nosso Deus. Hoje é sexta-feira, né? A live vai de segunda a sexta, glória a Deus, né? E hoje é sexta, graças a Deus, Deus é bom, né? Conseguimos cumprir essa semana para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Bom dia para você que chegou aí, para você que vai ver. Que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Glória a Deus por tudo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Nessa manhã. Entregar o nosso dia, nosso final de semana na mão do nosso Deus. Para que Ele venha, aleluia, estar ali nos ajudando, né? Glória a Deus. Para que Ele possa estar ali nos guiando, nos mostrando a direção. Não permitindo que a gente caia no laço do passarinheiro, não permitindo que a gente caia nas ciladas que o adversário prepara para nossa vida, né? Porque eu não sei se você sabe, mas do mesmo jeito que a Bíblia diz que tem anjos ao nosso redor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? A paz, vaso, como que você tá? Glória a Deus. Do mesmo jeito que a paz do Senhor, Vânia, Deus abençoe. Do mesmo jeito que a palavra do Senhor fala que tem anjos ao nosso redor, né? Ela também nos deixa claro que tem demônios ao nosso derredor, né? Que ele anda bramando, né? Para ver a quem ele pode tragar. Mas quando a gente pela manhã já levanta, né? Com a fé em Deus e já coloca o nosso dia na mão dele, por mais que o adversário, aleluia, glória a Deus, crie armadilhas, ciladas em nossa volta, aleluia, os anjos do Senhor nos livra, né? Ele nos guarda, ele nos, aleluia, glória a Deus, ele cuida de nós. O Senhor me lembra aqui na passagem de quando Moisés morreu, né? Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que foi uma luta pelo corpo de Moisés, né? Entre o anjo de Deus e entre o demônio que queria o corpo de Moisés, né? Mas a Bíblia nos mostra que quem venceu foi o anjo do Senhor, né? E ali ele enterrou, ele levou o corpo de Moisés, né? E fez o que aprazia a Deus fazer. Então veja, há uma luta a qual a gente não vê em nossa volta, em nosso redor. Há uma luta espiritual travada entre anjos e demônios, né? Para ver quem vai ali estar, glória a Deus, nos influenciando, né? Os anjos, glória a Deus de Deus, ele nos guarda, amando de Deus, né? Os anjos de Deus. Agora o demônio, ele quer nos influenciar, né, a fazer aquilo que é errado, através das suas setas malignas, né, nos influenciar a agir, né, com uma má conduta, né, agir de acordo com como o mundo age. Mas Deus, ele envia anjos a nosso respeito. Ele envia anjos para nos guardar dia e noite, né, para estar conosco, para nos guardar, para nos livrar das ciladas do adversário. É por isso, irmãos, que você, aleluia, glória a Deus, às vezes vê uma luta travada, sabe? Você, na vida do cristão, na vida daquele que, na verdade, crê em Deus, né? É uma luta travada, às vezes, porque a guerra, a Bíblia diz que a guerra não é contra carne nem sangue, não é contra o nosso irmão que a gente consegue ver, é contra demônios, hostes malignas, né? Potestade, principados, né? Demônios das trevas.
Então, por isso que às vezes você está numa batalha espiritual, né? E você não consegue, aleluia, glória a Deus, né? Avançar, sabe? Parece que tá tudo parado, parece que tá tudo estagnado, parece que as coisas não andam certo. É por causa disso, é uma guerra espiritual, né? E que nem foi falado esses dias aqui, né? Glória a Deus, que antes de acontecer no mundo físico, acontece no mundo espiritual. Antes de acontecer no mundo físico, né? Acontece no mundo espiritual. Tanto bem quanto mal. Você entende? Então, por isso que nós precisamos orar assim que a gente acorda, né? A gente não sabe o que tem pelo dia, né? Mas Deus já sabe. E a gente orando, a gente dá total autoridade a Deus para fazer a vontade dele, para cumprir os planos dele sobre a nossa vida. Então é importante orar, porque você está orando e você está entregando a sua vida para aquele que sabe de todas as coisas, para aquele que tem o conhecimento, para aquele, aleluia, glória a Deus, que tem o poder de te guardar, de te livrar, né? Aleluia. Então, toda vez que você acordar, ore, né? Ore, coloque seu joelho no chão, ore, fale com Deus, né? Entregue o seu dia, entregue a sua família, a sua casa na mão do Senhor, porque Ele vai cuidar de mim e de você. Amém? Ele vai guardar a minha e a sua casa. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui. Aleluia, Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Pai, eu quero agradecer, porque eu sei que o Senhor vive e reina, Senhor. Aleluia. E que Deus, o Senhor habita dentro de mim, através do Teu Espírito Santo. Pai, graças nós te damos nessa manhã, Senhor. Nós te damos graça porque sabemos que o Senhor é um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo, Senhor, aleluia, tem ali o controle nas tuas mãos. O Senhor tem autoridade sobre as tuas mãos, o Senhor é a própria autoridade. O Senhor manda e desmanda. O Senhor, aleluia, glória a Deus, dá ordem, Senhor. E aleluia, tem os seus anjos que te respeitam, que te obedecem. Tem a nós, servos do Senhor, Pai, que queremos andar debaixo da tua destra, debaixo da tua forte, potentes mãos. Queremos estar sendo cuidados todos os dias, Senhor, guardados, selados pelo Senhor, pela promessa, guardados, Senhor, aleluia, debaixo das tuas asas. Estamos seguros, Senhor. Pai, obrigada por cuidar de nós, por nos guardar, por nos livrar. Obrigada, Senhor, por colocar anjos, Senhor, ao nosso redor, anjos para nos guardar, aleluia, das ciladas do adversário. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nos dá a direção daquilo que o Senhor quer falar. Nos mostra, Senhor, como, aleluia, nós devemos nos portar, como nós devemos andar, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa manhã. Nos ajuda, Jesus. Pai, toma a nossa família nas tuas mãos, toma a nossa casa nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tirando, Senhor, aleluia, todo o principado, toda a potestade, Senhor, do nosso caminho. Vai abrindo o caminho para a gente passar todos os dias, Senhor. Vai tirando, Senhor, os impedimentos, ferrolhos. Vai tirando, aleluia, os escorpiões, as serpentes, Senhor, do nosso caminho. Vai tirando, Senhor, vai abrindo o mar, vai abrindo o caminho, vai fazendo, Senhor, conforme, aleluia, a tua palavra diz, Senhor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída, aonde colocarmos a planta do nosso pé, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos selar, que o Senhor venha estar nos livrando. Toma a nossa vizinhança, Jesus, nas tuas mãos, o nosso ministério. Senhor, vai de encontro, Deus, aleluia, a vida dos nossos amigos em fé. Vai de encontro àqueles que estão afastados nessa hora da tua presença. Aquele, Senhor, que não tem força para voltar, mas o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que dá o ânimo, o
Senhor é aquele que coloca no coração a determinação de estar na tua presença, a determinação de voltar para a tua casa, para a tua presença. Senhor, aleluia, derrama sobre os corações nessa manhã determinação da necessidade de estarem na tua presença, da necessidade da alma ouvir a tua palavra, Senhor. Derrama sobre os corações a determinação de reconhecer o Senhor como caminho, Jesus, como verdade, como vida. Que eles não venham mais, Senhor, permanecer como estão, longe de ti, Senhor, mas que venham voltar para a tua presença, que venham se render aos teus pés, que venham reconhecer a tua santidade, reconhecer, Jesus, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, Senhor. Vai de encontro, Senhor, às prostitutas, vai de encontro, Senhor, aleluia, aos traficante, aqueles que estão, Senhor, na biqueira, vai de encontro, Jesus, liberta, cura do vício, Senhor, restaura a casa, a família. Talvez tenha alguma família destruída, Senhor, por causa que essa pessoa está viciada na droga, está viciada, Senhor, no álcool, está viciada em algum tipo de entorpecente. Senhor, em nome de Jesus, arranca esse vício pela raiz nessa manhã, Senhor. Arranca o vício pela raiz, Senhor. Tira, Jesus, pela tua misericórdia, Senhor. Ah, Jesus, o vício dessa droga, o vício desse álcool, o vício desse entorpecente. Vai lá, Senhor, na divisa das medulas, Senhor, e tira, Deus, em nome de Jesus, pela raiz o vício, a necessidade de se drogar, a necessidade de beber. Senhor, o Senhor é Deus que restaura, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus, aleluia, que faz milagres, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Faz o teu milagre, faz a tua obra nas nossas vidas, faz a tua vontade, que se cumpra em nós os teus propósitos, Pai. Nessa manhã, aleluia, eu te peço e te agradeço, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a lugares aonde remotos, aonde nós não podemos chegar, mas a tua palavra chega através de um celular, através, aleluia, de uma pregação no celular. Senhor, vai de encontro a esses lugares, a essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, restaura, Pai. Faz a tua obra, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, vasos. Bom dia, paz do Senhor Jesus para você. Que o nome do Senhor seja glorificado, amém, na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Júlio, a paz do Senhor, vaso. Tudo bom com você? Que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, viu? Aleluia. Olha a palavra que o Senhor nos dá nessa manhã. Josué, amém? Capítulo 1. Amém? Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Que diz assim, ó. Glória a Deus. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Vou ler de novo. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Somente até aí. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Veja, aleluia. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, né? Tenha bom ânimo. Saiba de uma coisa: Deus é contigo. Deus é contigo. E quando Deus é com uma pessoa, quando Deus está com alguém,
Deus capacita. Deus dá a espada na mão dessa pessoa e fala: vai que eu sou contigo. Vai porque você não está indo sozinho. Eu estou nessa peleja com você. Eu estou pelejando com você. A espada que eu dei nas tuas mãos é para você guerrear, é para você orar, é para você consagrar, é para você jejuar. Ei, essa espada que tem nas tuas mãos é para você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É para você, aleluia, ser instruído, aleluia, através da minha palavra, através da minha lei, através da minha vontade. Ei, medite nessa espada dia e noite, para que te suceda bem, para que você saiba como fazer, para que você saiba o que fazer. Essa espada que Deus colocou nas tuas mãos é a palavra de Deus. É, aleluia, glória a Deus, instrumento valioso na mão do guerreiro de Deus, na mão da guerreira de Deus. Você entende? A tua espada é a palavra de Deus. É nela que você vai encontrar, aleluia, glória a Deus, as respostas para tudo aquilo que Deus tenha proporcionado você viver. Quando Deus chamou Josué, Deus falou: medite na lei dia e noite, para que você possa fazer tudo conforme o meu servo Moisés escreveu, conforme aquilo que está escrito. Medite na lei dia e noite. O que o Senhor está falando para mim, para você? Para a gente estudar a palavra. Porque através da gente estudar a palavra, glória a Deus, é que a gente vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Através da gente estar estudando a palavra, é que a gente vai saber o que fazer. É através do estudo da palavra que o Senhor vai estar te direcionando, aleluia, de como agir em momentos, aleluia, que você não sabe o que fazer. Cláudia, quando eu não sei o que fazer, o que eu faço? Vai até Deus, ora. Quando você não sabe o que fazer, quando você está diante de uma situação que você não sabe para qual lado ir, qual atitude tomar, ora. Coloca essa situação na mão de Deus. Fala para Deus que você não sabe o que fazer, que você não sabe a atitude que você deve tomar. Que Deus, ele vai abrir o teu entendimento e ele vai falar com você e você vai, aleluia, saber o que fazer. Cláudia, quando eu tô triste, o que eu faço? Vai até Deus, porque ele é a alegria da nossa alma. Nele tem toda a alegria que nós precisamos. Quando você está abatido, o que eu faço, Cláudia? Vou até Deus, porque Deus, aleluia, regozija a minha alma. Quando eu não sei o que fazer, eu vou até Deus. Quando eu não tenho a solução para o problema, eu vou até Deus. Quando alguém está se levantando contra mim, eu vou até Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Quando você tem diante de você alguma situação que você não sabe o que fazer, vá até Deus. Quando você sente medo, vá até Deus. Quando o seu peito está angustiado, vá até Deus. Ele é fonte inesgotável. Ele é uma fonte que jorra. Jorra o quê? Solução para tudo. Ele jorra solução para todo tipo de situação que você possa viver na sua vida. Tanto quanto jovem, tanto quanto criança, tanto quanto adolescente, tanto quanto já um homem formado, uma mulher formada, quanto ancião, não importa a idade, não importa a altura, não importa a cor, não importa nada, irmãos. Tudo que você necessita, aleluia, você vai encontrar em Deus. A resposta está em Deus. A solução está no Espírito Santo de Deus, está em Jesus.
Glória a Deus. Escute isso aqui. A Bíblia nos mostra que Davi, toda vez que Davi tinha diante dele uma peleja, uma guerra, Davi ia consultar a Deus. Deus, posso ir? O Senhor vai comigo? Aí Deus ia e respondia a Davi: vai, que eu já dei os seus inimigos nas tuas mãos. Vai, porque a guerra é tua. Vai, porque eu sou contigo. Vai, porque, aleluia, você não está sozinho. Eu estou contigo. Irmãos, escute, mesmo que você seja a quantidade de uma só pessoa, se Deus está contigo, você é maioria. Se Deus está contigo, você é maioria. A Bíblia diz que lá no tempo do rei Ezequias, a Bíblia diz que Senaqueribe tinha um exército de 185 mil soldados. Imagina. 185 mil soldados. E Ezequias, ele não tinha, acho que nem 1000. Ele não tinha nem 1000 soldados. Ele olhou e falou assim: eu não tenho exército para isso. Diante dessa situação, eu não posso fazer nada. Eu estou de mãos e pés atados. O que ele fez? Ele jogou a afronta que ele estava recebendo do rei da Síria, Senaqueribe. Ele estava recebendo a afronta do rei Senaqueribe. O que ele fez? Ele colocou no altar. Ele foi até Deus. Você entende o que Deus está falando? Ele foi até Deus. Ele não tentou resolver na força do braço dele, porque ele olhou e ele viu. A gente precisa reconhecer quando a gente precisa de Deus. A gente precisa reconhecer que na verdade, sem Deus nada podemos fazer. A gente precisa reconhecer que a gente precisa ir até Deus e pedir que Ele nos salve, que Ele nos ajude. Ezequias, ele não foi envolto pelo orgulho, porque se ele se deixasse ensoberbecer, se ele ficasse orgulhoso, ele perderia. Ele seria consumido, até morto pelo rei da Síria. Então veja, o propósito não é morrer na guerra. O propósito não é você perder, aleluia, aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. O propósito é você vencer, mas debaixo das fortes, potentes mãos de Deus. Né? O propósito é você reconhecer que precisa de Deus e ir até Ele pedir ajuda. Ir até Ele reconhecendo que você precisa dEle. Reconhecendo que Ele é o teu Deus e Ele te livra. Você entende? Veja, Senaqueribe, ele tinha 185 mil soldados. Ezequias não tinha nem 1000. Então veja, olha a diferença, né? Gigante. Ele sabia que se fosse na força do braço dele, ele ia perder e ainda ia morrer. Mas como ele tinha um Deus e ele confiava nesse Deus, ele pegou a carta de afronta e entregou no altar. Falou: Deus, ele está afrontando o Senhor, o Deus vivo. Ele falou: qual é o Deus que vai te livrar, Ezequias, da minha mão? Por acaso você está confiando no seu Deus? Por acaso você está confiando nessa meia dúzia de soldados que você tem? Ou você está confiando no rei vizinho de Israel, de Judá?
E na verdade, Ezequias estava confiando no Deus dele, porque o Deus dele era capaz de livrar ele. Você entende? A sua confiança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Jesus Cristo. Ele pode te livrar de qualquer tipo de afronta, de qualquer tipo de perseguição, de qualquer tipo de rei soberbo. Você entende? A Bíblia diz que ele entregou a afronta no altar. Ele entregou a afronta para Deus. É isso que Deus está falando. Entrega a afronta nas minhas mãos. Entrega a afronta para mim. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Coloca na mão de Deus, independente da situação que seja, por menor que seja, por maior que seja. Entrega nas mãos de Deus. Vai até Deus. Coloca na mão de Deus. Confia no Senhor. A palavra vai dizer que ao entregar para Deus, Deus enviou um anjo, um anjo, e matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Quando Senaqueribe viu, porque ele não morreu, Deus deixou ele vivo para ver aonde estava a confiança dele, que era naqueles 185 mil soldados. Deus fez Senaqueribe ver todos mortos. A confiança dele se dissolvendo pelo ralo. Sabe, a confiança dele estava naqueles 185 mil soldados, na força da espada dele. Mas aí Deus deixou ele vivo para ver os 185 mil soldados, um campo de guerra lotado de mortos. Glória a Deus. Então veja, glória a Deus. É muito forte, não é? Deus enviou um anjo só um anjo. E matou 185 mil soldados. E ali, ao ver aqueles mortos, ao ver a esperança dele se esvaindo, né, pelo ralo, a confiança dele sumindo, desaparecendo, ele fugiu para a terra dele, para a Síria, Senaqueribe. E ali, diante do Deus dele, ele se prostrou, né? Não era o mesmo Deus de Israel, o nosso Deus, era outro Deus. Acho que era Dagon. Aí ele se prostrou ali diante de Dagon, ali no templo de Dagon, na terra dele. E a Bíblia diz que o filho dele veio por trás dele e arrancou a cabeça dele na espada. Forte, né? Irmão, porque assim, glória a Deus, aleluia, ele afrontou o Deus vivo, né? Ele afrontou, aleluia, o povo de Deus, sabe? Então, o que o Senhor quer falar nessa manhã? Que todo tipo de situação que você esteja enfrentando, você precisa colocar na mão de Deus. Você precisa entregar para Deus, confiando que no tempo dele, do jeito dele, ele vai resolver. E você vai ouvir falar, né? Quando Ezequias viu aqueles 185 mil soldados mortos, né? Glória a Deus. E soube da morte de Senaqueribe, Ezequias glorificou o nome do Senhor.
A alegria, a confiança de Ezequias aumentou. Por quê? Porque ele tinha um Deus, aleluia, Jesus, que guerreava por ele. Ele tinha um Deus que cuidava das coisinhas dele, daquilo que era dele, do reino dele, da casa dele, da família dele. Tudo que, aleluia, era de Ezequias, Deus cuidava, Deus guardava, Deus zelava. Você entende? Glória a Deus. Aleluia. Tudo que é do servo de Deus, Deus cuida, Deus guarda, Deus livra. A nossa confiança não pode estar na força do nosso braço, no nosso jeitinho brasileiro, sabe? A nossa confiança, aleluia, tem que estar no nosso Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Então essa manhã não vai ser uma palavra muito longa, essa manhã vai ser uma palavra aonde Deus está sendo específico. Coloca na mão dele. Qualquer coisa que vier contra você, o seu sentimentalismo, tudo que você estiver sentindo, as suas emoções, seus medos, tudo, emoção. O medo é uma emoção, sentimento. Coloca, se tá com medo, coloca na mão de Deus, fala para Deus. Tá com raiva, coloca na mão de Deus. Tá com rancor de alguém, coloca na mão de Deus. Tá se sentindo injustiçado, põe na mão de Deus, fala para Deus. Vai até Deus. Tá triste, tá amargurado, tá angustiado, coloca na mão de Deus, vai até Deus. Senhor, tô angustiado, tira essa angústia do meu peito. Senhor, tô triste por causa disso. Que Deus, ele vai na hora. Escuta, ele é bálsamo. Ele cura as feridas. Ele é bálsamo. Ele entra nas feridas e cura, cicatriza. Você entende o que Deus está falando? O que Deus está falando nessa manhã? Vai até Deus. Para de tentar fazer na força do seu braço. Você não vai avançar. Você não está conseguindo ver? Bom dia, paz do Senhor. Você não está conseguindo ver que você não está conseguindo, você não avança, você só... Ou você tá parado no mesmo lugar, ou você retrocede. Você não consegue ver que você não tá avançando. Você não consegue ver isso? Que você tá parado, estagnado no mesmo lugar. Você tá igual aquele povo no meio do deserto, rodando. No mesmo lugar, passando as mesmas provações. Você não tá conseguindo enxergar? Por que, Cláudia, que eu tô passando isso? Porque você está tentando fazer do seu jeito. E o seu jeito é deficiente. O seu jeito não é o jeito de Deus. Para que dê certo, para que evolua, para que cresça, para que expanda, para que multiplique, para que ande, tem que ser do jeito dele. Ele não negocia. Eu sei disso. Aleluia! Eu já andei muito no deserto. Por que você andou no deserto, Cláudio? Porque eu queria fazer do meu jeito orgulhoso, do meu jeito prepotente. Cláudio, eu queria fazer como eu queria. Eu queria andar do meu jeito. E aí eu só andava no deserto, nada mudava, nada transformava. Você entende? E eu ficava ali, Senhor, as mesmas coisas estão se repetindo. Por quê? Porque quando eu comecei a orar, quando eu fui até Deus verdadeiramente em oração, Ele começou a me revelar o porquê tudo se repetia.
E aí eu entendi que era a causa disso era eu mesma, porque eu não estava obedecendo ele. Eu estava querendo ser quem eu queria, fazer o que eu queria, ir aonde eu queria. Você tá entendendo? Eu estava querendo fazer do meu jeito, e do meu jeito era deficiente, não era a solução. Porque quando a gente faz do jeito de Deus, as coisas começam a se encaixar. A vontade dele é o centro, e a gente começa a sair do lugar. Talvez você não esteja vendo. Quando você está fazendo do jeito de Deus, talvez você fale assim, mas Cláudia, eu estou fazendo do jeito de Deus, mas eu não estou vendo nada. Porque primeiro a raiz cresce para baixo da terra. E a gente não consegue ver a raiz, né? Olha para uma árvore. Quando a gente olha para uma árvore, a gente não consegue ver a raiz dela. Não é verdade? Mas ela tá lá. É ela que tá segurando aquela árvore gigante na terra, que tá fincada ali na terra. É por causa da raiz. Porque sem raiz, aquela árvore bate um vento, ela cai. Você entende? Então você fala assim, Cláudia, mas eu tô fazendo a vontade de Deus. Mas eu não tô vendo mudança, eu não tô vendo nada. É porque primeiro Deus faz a raiz crescer, para que quando bater o vento forte, você não caia, você não retroceda. Mas a sua vontade não vai andar, não vai mudar nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Cláudia, como eu sei o que fazer? Orando, indo até Deus todo dia. Determine horários de oração. Coloque horários para você estar orando. E não quebre esse horário. Faça nesse horário. Tenha um compromisso com Deus. Se comprometa em estar na presença de Deus. Em oração. Aleluia. Porque através desse compromisso, Deus vai estar falando com você. Através desse compromisso de oração, Deus vai estar te direcionando. Foi falado aqui já, Davi, ele orava, pedindo para Deus, perguntando para Deus se ele poderia ir na guerra que estava diante dele. Ele orava pedindo para Deus, Deus, posso ir, o Senhor vai comigo? Se o Senhor não for, eu não vou. Então Deus falava, pode ir porque eu sou contigo. Já dei os seus inimigos nas suas mãos. Mas como que ele conseguia a resposta? Orando. Como Deus se apresentava a ele, falava com ele? Davi em oração. Era em oração que Deus dava a resposta. Aleluia. Então, do seu jeito, as coisas não vão andar, vão continuar assim, desse jeito aí que tá. Né? Vão continuar se repetindo. Agora, se você fizer como Deus quer que você faça, obedecendo Ele, né? Quando a gente vai no culto, não é só uma reunião de irmãos. Quando a gente vai no culto, é para Deus nos responder também. É para Deus falar conosco também. Nos dar a direção. Por quê, Cláudia? Porque o louvor fala conosco. Fala o que está acontecendo. Nos mostra uma direção. A palavra é a boca de Deus nos direcionando do que fazer. Como fazer. Se está vindo alguma dificuldade, Deus avisa. Através da palavra, através do louvor. Se está acontecendo algo que não vem de Deus, através da palavra, através do louvor, Deus vai avisar. Deus vai mostrar. Mas para isso, você antes de sair de casa, você tem que orar. Deus, vou orar, porque eu preciso de uma resposta essa noite, no culto, através da palavra, através dos louvores. Fala comigo, entendeu? Então, antes de ir para o culto, você põe seu joelho no chão e você ora. E você fala, Deus, fala comigo hoje. Preciso ser direcionada. Preciso entender o que a palavra está falando.
Preciso entender o que o Senhor quer. Sabe? Tá quebrando cabeça. Olha só o que Deus fala. Tá batendo cabeça você. Tá batendo cabeça porque quer. Porque sabe que o caminho é que o caminho é Deus. Sabe que o caminho é o Senhor. Né? Mas procura, ou melhor, prefere andar do seu jeito. Aí fica rodando no deserto. Nada muda, nada acontece, aí as coisas se repetem, as provações são as mesmas sempre, não sai disso, permanece nisso e vai permanecer. Enquanto você não fizer o que Deus quer, vai permanecer, não vai mudar. Não é porque eu tô falando, é porque eu passei por isso. Então quando a gente passa, a gente tem ali uma certa autoridade para falar de certas coisas, né? Quando a gente passa por algo, a gente fala com convicção do que tá falando, né? Se não muda, as coisas se repetem, as coisas não mudam e vai se repetir até você entender que do seu jeito não dá certo. Aí você vai falar, Senhor, mas então, quando você for orar, então você vai perguntar assim para Deus, Senhor, mas então, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Me fala, eu preciso entender, porque eu já fiz essa oração. Eu já fui até Deus falando, Senhor, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, porque eu não estou entendendo. E ali Deus, com graça, misericórdia, bondade, porque Ele é bom. A misericórdia dele passa de geração em geração, sabe? Ela se estende, sabe? Glória a Deus. Aí ele me respondeu. Esse era o ponto que eu queria que você chegasse, né? Tipo, eu entendi isso. Sabe quando você sabe, você entende? Que ali era como se eu tivesse desistido da minha vontade, sabe? Como se eu tivesse ali falado, Deus, eu desisto da minha vontade. Tô cansada, tô exausta. Nada muda, só se repete. Tô tão cansada, Senhor. Tão exausta. Por que a gente fica cansado assim, irmãos? Porque a gente tá lutando com as guerras, com os instrumentos errados, sabe? A gente tá lutando com as ferramentas erradas. A gente tá lutando, né? E não tá vendo nenhum avanço. Nada muda. Então isso faz com que a gente fique cansado espiritualmente, sabe? Aí a gente se cansa, a gente vai até Deus e fala, Senhor, tô tão cansada. Por que nada muda? Por que, Senhor? As coisas estão assim, só se repete. Aí Deus nos mostra, né? Que é por causa das nossas desobediências. Que é por causa de nós mesmos. Porque a gente não procura saber a vontade dele, a gente faz a nossa. Sem perguntar, sem pedir a opinião dele. E aí a gente faz a nossa e acaba o quê? Quebrando a cara. Não é assim? Não é desse jeito? E aí a gente fica cansado, exausto, sem saber o que fazer, sem saber o rumo a qual tomar, sem saber o caminho que a gente deve andar. A gente não sabe o que fazer, a gente fica, por onde eu vou? O que eu faço? Mas Deus, essa manhã, Ele está falando para você. Vá até Ele. Vá até Ele. Vá até Ele.
Ele é o caminho. Você entende? Quer mudança? Ele é o caminho. Quer transformação? Ele é o caminho. Quer que as promessas dele se cumpram sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Ele é o caminho. Não tem outro. Não tem outro. Ele é o caminho. Pare de lutar com a força do teu braço, de fazer do seu jeito. Você só vai se decepcionar. Você só vai quebrar a cara. Sem ele, lá no livro de João 15, vai falar assim, ó. Sem ele, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. Não sabemos o caminho. Tudo parece sem graça. Não é assim? Aleluia. Você até procura assim caminhos de diversões, né? Caminhos para se divertir, mas não tem graça, não é assim? Não tem graça. Nada preenche a presença do Espírito Santo. Você entende? Nada preenche a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele é único e ele cabe dentro de nós em um lugar único, específico. Nada que você tentar preencher vai preencher o vazio. A necessidade que você tem dele. A necessidade que você tem de estar nele. Você entende? É em vão a sua procura, sabe, de tentar preencher algo que nada vai preencher, nada. Nenhuma quantidade de dinheiro pode preencher. Nenhuma quantidade de bens físicos, materiais pode preencher. Só ele preenche. Só o Espírito Santo traz aquela alegria dentro de nós, sabe? Aquele gozo. Só o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que nessa manhã você possa ir até Ele, vá até Ele, quebre o orgulho, lance por terra o orgulho, lance por terra, né? Tudo aquilo que te afasta dele, joga fora. Se precisar se desfazer de algo, de alguém, tire do teu caminho, né? Se desfaça, se desprenda, vá até Ele. Glória a Deus. Ele vai preencher a tua alma e Ele vai te dar o caminho que você deve seguir. Ele vai te mostrar a direção, sabe? E esse vazio aí vai ser preenchido. Não adianta. Não adianta procurar escape. Não adianta. Vai continuar batendo cabeça. É sério, Deus tá falando? Vai continuar batendo cabeça. Ele é o remédio. Ele cicatriza. Aleluia. Amém? Receba essa palavra. Glória a Deus. É somente até aqui. Amém? Deus disse assim para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. Por onde quer que andares, eu sou contigo. Não pasmes nem te espantes, né? Não se atemorize
Por maior que sejam os teus, aleluia, glória a Deus, os teus oponentes, né, os teus adversários, por maior que sejam, Deus derruba todos eles. Lembra do gigante? Com uma pedrinha, Davi derrubou o gigante. Mas foi a força de Davi? Não, Davi era um menino, né? E ainda mais a forma que o gigante caiu para frente, né? Davi era um menino. Mas a força de Deus potencializou aquela pedra, sabe? Deu força para aquela pedra. O poder de Deus fez aquela pedra ir com toda a força do mundo na testa daquele gigante. E acertou bem numa parte onde ele ficou tonto e caiu, né? Onde ele perdeu ali a consciência, talvez momentânea ali, e caiu. Davi correu, pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça dele, matou ele. Eu creio que tinha ali, né, os soldados dos filisteus e tinha ali os soldados de Israel, né, do rei Saul. Eu creio que eles ficaram assim, ó. Não falavam nada, não, aleluia, né? Mostravam nenhum tipo de reação. Ficava assim, ó, sem acreditar no que estava vendo. Cara, assim, ó. Eu acho que por um minuto eles ficaram todos. Ninguém esperava aquilo. Você entende o que Deus está falando? Por menor que você seja, sabe? Por menor que você seja diante dos homens. Talvez alguém olha para você e não dá nada. Olhavam para Davi, não davam nada, diminuíram Davi. O rei falou: menino, tem certeza que você vai morrer no campo de batalha. Olharam para Davi, não deram nada para ele. Escuta isso. Por mais que alguém olhe para você e não te dê nada, você seja o menor da casa, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Por mais que olhem para você e não vejam nada em você, não tenham nenhum tipo de expectativa em você, não acreditem no teu potencial, sabe? Deus vê algo em você. Deus acredita no seu potencial. Deus sabe quem você é. Deus sabe o leão e o urso que você matou no deserto com ele sozinho, no campo, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Deus sabe a sua intimidade, sabe? Deus sabe quem você é no íntimo. Glória a Deus. Escute isso. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante. Agora preste atenção. Davi, ele correu atrás de ser conhecido? Não. Foi o próprio Deus que preparou aquela ocasião para Davi estar lá. Tá entendendo? O pai de Davi, Jessé, mandou Davi levar comida para os irmãos. Então não foi algo que veio de Davi, foi de Deus, veio de Deus. O pai de Davi foi usado por Deus para mandar Davi naquele campo de guerra. Entendeu? Então não foi algo que, glória a Deus, Davi procurou. Foi algo que Deus tinha preparado para Davi fazer. E quando Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante, todos ficaram ali, eu creio que por um minuto, vamos dizer assim, alguns segundos, ficaram ali parados, tentando entender o que tinha acontecido.
Porque a tendência deles é acreditar em quem tem presença, sabe assim? Aqueles fortão, aqueles, sabe? Cheio de palavras, como Paulo era. Lembra? Paulo não, Saulo. Como Saulo era, fariseu, cheio de palavras, sabe? A tendência deles é acreditar nesse tipo de pessoa. Glória a Deus. Mas Deus, ele mostra que ele faz como ele quer. A honra não é da gente, a honra é de Deus. O poder é de Deus, né? E Deus faz como ele quer, do jeito dele, né? Então que a nossa expectativa vem estar nele, sempre, sempre, sempre nele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É somente até aqui. Davi foi lá, arrancou a cabeça do gigante e todos viram. Não acreditaram, mas viram, né? Depois disso, Davi passou a sentar na mesa do rei. Só que Davi, ele não se vendeu, né? Não se vendia. Ele continuou sendo o mesmo, né? A mesma pessoa no interior dele. Então, o que o Senhor está falando, né? Que a sua confiança tem que estar nele. Vá até Deus, peça para ele a direção, que ele é contigo, né? Ele é contigo. Não olhe para a dificuldade, não olhe para os problemas, não olhe para aquilo que está te, aleluia, glória a Deus, te afligindo, mas olhe para Deus, vá até Deus, que ele vai te dar a direção. Amém? Ele vai criar caminhos para você, né? Se você estiver nele, ele cria caminhos novos, tá bom? Receba essa palavra nessa manhã. Essa palavra foi diferenciada, né? Glória a Deus. Deus falou de várias formas, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glorificado o nome do Senhor nessa manhã. E hoje eu tô com uma gagueira, não sei o que tá acontecendo. É só Jesus. Tô com uma gagueira aqui falando, né? Errado. Amém. Glória a Deus. É pra glória e honra do Senhor tudo, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos fazer uma pequena oração para terminar. Que você tenha um dia abençoado nesse dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada pela companhia de cada um, Senhor, que entrou nessa live hoje. Que o nome do Senhor seja glorificado, que teu poder se aperfeiçoe na fraqueza dele. Que o nome do Senhor Jesus, aleluia, resplandeça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa face. Aleluia, glória a Deus, que nós venhamos entender nessa manhã que nós precisamos ir até o Senhor e colocar nas suas mãos tudo, Senhor, e começar a caminhar verdadeiramente conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. É o que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, só para finalizar, tem coisas que a gente acha que é a gente se protegendo, sabe? Tem coisas que a gente acha, glória a Deus, que a gente tá ali se protegendo de alguém ou de algo, mas na verdade, quando você procura em Deus o que é isso, você vai ver que é puro orgulho. Que é puro orgulho, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando às vezes você não quer falar com alguém, é orgulho. Quando você... mas a pessoa fez isso, isso e isso. Não importa. Importa quem você é diante de Deus. Que você não guarde mágoa, que você não guarde rancor. Que você não seja alguém orgulhosa. A gente tem a tendência a mascarar o orgulho com autoproteção, com palavras bonitas. Você entende? Tem coisas que a gente mascara o orgulho, sabe? Glória a Deus. Com palavras bonitas, palavras honrosas, sabe? Às vezes você precisa da ajuda de alguém, mas não pede. Não, eu me viro. Isso é orgulho.
Ah, mas pra que ficar pedindo as coisas pros outros? Não precisa. Isso é orgulho. Porque a Bíblia nos ensina a andar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos e eles também precisam, né? Você entende? É comunhão. A gente às vezes não precisa, às vezes, de uma ajuda, né? De um conselho, né? Tem várias ali situações que pode ser. A gente precisa, mas a gente não vai. Isso é orgulho, né? Tem várias situações que a gente enfrenta, que a gente deixa de pedir ali uma segunda opinião ou, né, ir até alguém, às vezes até para ajudar. A gente sabe que a gente fala, não, a pessoa vai ficar achando que eu tô querendo ser melhor, que eu tô querendo ser superior. Às vezes até para ajudar, a gente coloca ali uma máscara, sabe? Uma desculpa na frente. Não, se eu for, a pessoa vai achar que eu tô querendo mandar, que eu tô querendo... sabe assim? Coloca algum tipo de situação para não fazer aquilo que Deus tá mandando fazer. Você entende? Glória a Deus. Então, tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão, irmãos. A gente é muito orgulhoso. Muito orgulhoso. A gente é muito orgulhoso. Entendeu? Então, que nessa manhã você venha receber, tá bom? Esse complemento. Essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus e tenha um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tchau.